Aniversário da minha esposa. Gravando. Queridos irmãos, os que já estão aqui, irmã Leila, irmão Daniel, irmão Lucas, presbítero Evaldo, que está nos assessorando aí hoje. Deus abençoe as suas vidas, bem-vindos. Nós vamos dar início. Doutor, desbloqueia seu microfone, por gentileza. Ok. Queridos, novamente, bom dia a todos, a graça e a paz. Aos que já estão aqui, que Deus abençoe suas vidas, irmã Leila, Daniel, a Lenise, a Júlia, presbítero Evaldo, que está nos assessorando aí hoje. Muito obrigado. O Daniel Nilman também, que está aqui conosco, todos os demais. Nós vamos orar, pedindo para que Deus nos abençoe na nossa aula de hoje, que tudo seja para a glória e louvor do nome do Senhor. Vamos orar? Pai querido, obrigado por essa oportunidade tão ímpar, tão singular, que o Senhor nos concede para juntos, ó Pai, estudarmos a Tua palavra, assuntos concernentes ao Teu reino, que a Tua palavra fale profundo ao nosso coração na manhã de hoje, que o Senhor, ó Pai, tenha misericórdia de mim, me use para a Tua glória, para o Teu louvor, na força e no poder do Teu Espírito, ó Pai. Fica conosco, nós oramos na Tua inteira dependência e Te agradecemos desde já pelas Tuas grandes e maravilhosas bênçãos sobre nós. Em o nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, eu vou compartilhar aqui a tela para nós darmos início à nossa palestra sobre o nosso assunto que temos visto nesse módulo, que é justamente sobre o crente no mundo de Deus. Antes, aquele aviso básico que sempre fazemos em relação à gravação das nossas aulas. Então, essa aula está sendo gravada e ela será disponibilizada no canal da IPN, no YouTube. E você permanecendo na sala, você está concordando com a disponibilização do vídeo. E caso ocorra a reprodução da sua imagem ou da sua voz, que você esteja atento e ciente em relação a isso, ok? Que tenhamos todos uma aula abençoada pelo nosso Deus, na presença do Senhor. Então, hoje nós vamos continuar o nosso assunto, que é sobre a intersecção ou a relação do crente com o mundo onde nós estamos, com a nossa sociedade. O texto básico, né, que nós estamos utilizando para falarmos da intersecção na sociedade onde nós estamos, nas suas mais diversas áreas, ok? Obviamente não vamos poder falar de todas as áreas, apenas tocar em algumas. O nosso texto principal é esse texto de 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Portanto, não há nada que um crente faça que não seja santo, que não seja para glorificar a Deus, desde as coisas mais simples até aquelas que consideramos as mais complexas. O nosso livro-texto, que tem sido usado para nós apenas como norte, o Michael Gorin e o Greg Bartolomeu, eles dizem: é preciso que o evangelho seja encarnado em todas as áreas da vida. Quando eles falam em todas as áreas da vida, é a mesma coisa que Paulo está falando. Não tem nenhuma área da vida, da sociedade onde nós estamos, aonde nós não possamos estar enganjados em um nome do Senhor Jesus na pregação do Evangelho. O John Frame, ele é um teólogo protestante reformado e tem escrito muito nessa área.
um homem que eu admiro muito, ele diz assim: como visão de mundo, a teologia reformada, ela é abrangente, afeta todos os campos do estudo e da atividade humana. Então, precisamos ter isso em mente na nossa aula que nós vamos ter hoje e na aula que vamos ter domingo que vem. Nós vamos estar falando justamente sobre o Evangelho em algumas áreas do seu engajamento na sociedade onde nós estamos. A fé cristã, ela precisa ser, e ela é por natureza, criativa e ativa. Obviamente, precisamos dessa criatividade, desta arte, para influenciarmos de forma positiva e criativa a sociedade caída aonde nós nos encontramos. Então, qual é o objetivo da fé cristã? É transformar o mundo, é modelar a vida das pessoas e das comunidades. A fé cristã, ela visa o quê? A prosperidade humana. E quando a gente fala de prosperidade humana, nós estamos falando da vida do homem no seu todo, o seu corpo, a sua subsistência, o seu espírito, a sua alma, a sua qualidade de existência, tanto nessa vida como também na vida futura. Esse é um contraste da cosmovisão cristã com, por exemplo, o secularismo, porque o mundo secular, o mundo pós-moderno, ele valoriza o aqui e o agora. Eles descartam a dimensão da eternidade, eles descartam a dimensão do futuro. Então, a mensagem cristã, ela nos alerta para que a vida do ser humano, ela não se restringe ao aqui e agora, ao momento, mas ela também tem a sua expectativa ou a sua dimensão também voltada para o futuro. Então, qual que é o nosso alerta? De que a nossa fé cristã, ela não pode ser o quê? Estreita, nem privatizada e nem anticultural, né? Quando a gente fala de privatizada, é porque a nossa fé cristã, ela precisa afetar a sociedade onde nós nos encontramos. Então, hoje eu vou falar rapidamente, e bem rápido mesmo, o primeiro item sobre o cristão e os negócios. E eu vou gastar um pouco mais de tempo falando sobre o cristão e a política, que é um assunto que está em voga e nós precisamos refletir um pouco sobre isso. Em relação ao cristão e os negócios aqui entra todos os aspectos da cultura business, né? Dos negócios que existem na sociedade. O livro de Deuteronômio, que é um livro, o Pentateuco, de uma forma geral, os 5 livros de Moisés, nos dão diretrizes para a nossa atuação em todas as áreas da sociedade. E uma delas nós podemos aplicar a questão dos negócios. Ou seja, Moisés fala lá no capítulo 25, verso 13 a 16, em Deuteronômio: na tua bolsa não terás pesos diversos, um grande e um pequeno. Ou seja, ele está apelando para a justiça, para quando negociarmos sermos justos, não parciais. Na tua casa não terás 2 sortes de efa, um grande e um pequeno. Terás peso integral e justo, efa integral e justo, para que se prolonguem os teus dias na terra que te dá o Senhor teu Deus. Então, observem aqui o final desse verso 15. O que Deus está dizendo? A forma como nós gerimos os nossos negócios tem consequências espirituais. Vejam que os negócios que nós fazemos neste mundo, eles não estão divorciados da dimensão espiritual. O verso 16 conclui dizendo o seguinte: porque é abominação ao Senhor teu Deus todo aquele que pratica a injustiça. E eu e você sabemos muito bem o quão injusto o nosso mundo é. Hoje nós vemos as pessoas chamando de justo o injusto e de ímpio aquele que é justo.
né? O iníquo, aquele que é justo. Então, isso nos diz a palavra de Deus, Deus detesta e abomina. Então, o que Deus está querendo de nós nos nossos negócios? Deus queria que as práticas nos negócios do seu povo refletissem o quê? O caráter de Deus, a saber, honestidade e justiça. Irmãos, nessa nossa sociedade, nesse mundo caído onde nós estamos, o que nós mais vamos ver é desonestidade e injustiça. Portanto, os nossos negócios, tudo aquilo que nós fazemos, deveria refletir o caráter de Deus, a sua honestidade e a sua justiça. Vejam Provérbios 31, que nos fala sobre a mulher virtuosa. Nos fala que ela era uma negociante, uma comerciante, e tudo que ela fazia no seu comércio, nos seus negócios, ela fazia de forma justa e no temor do Senhor. E esse deve ser um exemplo para nós. Tudo que fizermos, devemos fazer com justiça e no temor do Senhor. Então, a integridade nos negócios precisa ser motivada, em primeiro lugar, pela glória de Deus e por amor ao próximo. Aquilo que eu falei no início, para a prosperidade do próximo, para abençoar o próximo. Eu não vou negociar a fim de me enriquecer abruptamente em detrimento da miséria do outro. Então, a motivação não pode ser o lucro abusivo ou a exploração e a opressão do consumidor e do trabalhador. Então, isso daqui cabe muito bem no nosso sistema econômico que nós vivenciamos de uma forma mais particular no Brasil, embora esteja espalhado ao redor do mundo inteiro, que é justamente essa economia liberal, essa cosmovisão liberal ou neoliberal, né? Aonde a filosofia que existe por detrás dela é uma filosofia extremamente individualista, egoísta, aonde o eu é que precisa sobressair-se, independentemente da miséria ou de afetarmos de forma negativa o outro para obtermos lucro. Então, o que a Bíblia fala é que o lucro desonesto e egoísta é o quê? É a abominação diante do Senhor. Então, ficam aqui as advertências da palavra de Deus no campo dos negócios. Agora vamos ver o campo da política. E aqui eu vou me demorar um pouco mais, porque nós estamos vivendo um momento político na história do Brasil, muito peculiar, muito melindroso, vamos assim dizer, com muita polarização, e o cristão, ele também tem que se envolver na política. O cristão, ele pode se envolver na política, mas de que forma, como? Então é isso que nós vamos ver agora. O nosso engajamento no mundo, no governo e na política. Então, em primeiro lugar, precisamos ter em mente que nenhuma política é neutra, né? O André Billier, um teólogo suíço muito famoso, reformado, escreveu muitos livros nesta área, e o André Billier, ele fala o seguinte: toda religião induz uma política e toda política oculta uma crença. Então, por detrás de cada partido, de cada ideologia, de cada cosmovisão política, existe uma crença. Então, poderíamos dizer que a política, ela também possui um caráter religioso. Por exemplo, o marxismo é uma religião. Para muitos, o capitalismo é um deus também, né? Então, observem que a Bíblia, voltando lá para Deuteronômio, como eu falei, Deuteronômio nos mostra como vivenciarmos na sociedade as várias áreas da vida. Deuteronômio nos fala que o governo faz parte da ordem criada por Deus. Olha o que ele diz, Deuteronômio 17, 14 a 20.
quando vocês entrarem na terra que te dá o Senhor, veja, Deus está introduzindo o povo numa terra e está dando para o povo a constituição daquele povo, ou seja, as leis que vão gerir a conduta do povo em todas as áreas da vida deles, né? Então, quando vocês entrarem na terra que te dá o Senhor teu Deus e a possuíres e nela habitares e disseres, estabelecerei sobre mim um rei como todas as nações que se acham ao redor de mim. Então, eles teriam um líder político, que também, no caso, seria um líder religioso, né? Estabelecerás com efeito sobre ti, como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. Observem, é Deus quem escolhe os líderes. Nós vemos isso em todas as Escrituras. Todo governo é instituído por Deus. Homem o quê? Homem estranho, que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerá sobre ti. Há critérios, e sim um dentre eles. Porém, olha como que deveria de ser a conduta do governante, do rei, né? Do presidente, né? Vamos assim dizer. Porém, o governante, não multiplicará para si cavalos, ou seja, ele não vai governar a fim de enriquecer-se, nem fará voltar o povo ao Egito, não vai submeter ao povo a um regime de escravidão, de opressão, para multiplicar cavalos, ou seja, para enricar-se, né? Pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por este caminho. Então vejam que o governo, a liderança política, religiosa de uma nação, faz parte da ordem criada por Deus. O texto de Deuteronômio conclui que esse homem deveria de ser alguém ético, probo, né? Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos levitas e dos sacerdotes. Um homem crente, um homem temente a Deus. Então, isso daqui é só para mostrar que o governo faz parte da ordem criada por Deus. Deus continua dizendo, terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida esse livro, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos. Olha que interessante. O governante precisa de ser uma pessoa humilde. Não se aparte dele, não se aparte do mandamento, né? Nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino e ele e seus filhos no meio de Israel. Irmãos, o que nós vemos nesse texto? Deus, ele está dizendo que nós devemos nos envolver na política, mas ele está mostrando para nós os critérios, os meios e a forma como eu vou me portar na política, sendo um homem de Deus, temente a Deus. Paulo viveu no Império Romano, onde a política era algo muito notório, era algo que eles vivenciavam todos os dias. Paulo escreveu um capítulo da sua Magna Carta, que é a Carta aos Romanos, só falando sobre a forma como nós deveríamos nos comportar diante do governo e na política. Paulo, então, diz lá em Romanos 13, de 1 a 7. Vamos ler. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Por isso temos que orar pelos nossos governantes, independente de quem esteja lá,
seja alguém da esquerda, da direita, do centro, seja alguém de cima, de baixo, seja alguém de dentro ou de fora, seja quem for que estiver no poder, nós temos que orar por eles, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Vejam aí a insubmissão civil, né? A desobediência civil. Depois vamos falar sobre isso. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Por quê? Os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Nós vamos comentar sobre isso. Verso 4 e 5. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus e vingador para castigar o que pratica o mal. Ou seja, a autoridade precisa ser justa e precisa exercer justiça. É necessário, verso 5, que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Não é porque existe uma lei, simplesmente, mas é por causa daquilo que Deus nos coloca na nossa consciência e na sua lei sobre o que é certo e o que é errado. Concluindo, por esse motivo também pagais tributos, imposto de renda, os vários impostos que nós pagamos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Ainda, irmãos, que esses impostos, que o imposto de renda seja algo injusto. É um princípio. E olha, Deus ele não vai deixar de nos abençoar por nós sermos corretos no pagamento dos nossos impostos, na nossa declaração do nosso imposto de renda. Paulo diz assim, pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Se as pessoas estão cobrando de nós um imposto indevido, se o imposto que nós pagamos nós não estamos tendo retorno, essa responsabilidade e esse juízo não recairá sobre nós, recairá sobre quem? Sobre os governantes, sobre os legisladores. Mas se eu deixar de cumprir a lei, então o juízo de Deus aí sim virá sobre mim. Agora, isso não me impede, prestem atenção, isto não me impede de ter uma voz profética a fim de falar da injustiça de determinados impostos, ok? Então, eu posso falar que o imposto é justo, igual Jesus, dai a César o que é de César. Jesus fez com que Pedro colhesse uma moeda da boca de um peixe para pagar o imposto a um império injusto, um império opressivo, um império desumano, que era o Império Romano. Nem por isso Jesus deixou de pagar o imposto, ainda que ele tenha sido, ainda que esse imposto seja um imposto injusto e pago a um governo também injusto, né? O Charles Ederman foi um pastor presbiteriano americano do seminário de Princeton, a velha Princeton, né? Conservadora, crente. Ele diz assim, a igreja e o Estado ocupam esferas diferentes. No conceito do apóstolo Paulo, todavia, ambos são instituições divinas. O problema é quando nós unimos igreja e Estado como se fossem partícipes de uma mesma esfera. A gente sabe o caos que Constantino causou no mundo e no cristianismo por conta da junção da igreja com o Estado. Na verdade, Constantino prestou um desserviço à igreja, né?
Agora, embora sejam de esferas diferentes, ambos são divinos, conforme nós já vimos. João Calvino, sobre isso, ele fala assim: o reino de Deus e o governo civil, embora distintos em natureza e função, não se excluem mutuamente nem são incompatíveis entre si. O que nós devemos fazer é não misturar as coisas. Vamos analisar o texto que nós acabamos de ler de Romanos, capítulo 13. Primeiro, ele nos fala: não há autoridade que não proceda de Deus. E ele nos fala também que as autoridades que existem foram por Deus instituídas. E nos diz também que as autoridades fazem parte da ordem estabelecida por Deus. E também que as autoridades são ministros, e a palavra aqui ministros, na língua grega, é diáconos, né? As autoridades estão para servir, estão a serviço de Deus e ao bem do próximo e para a prosperidade do próximo, conforme nos diz o teólogo croata Miroslav Volf, no seu livro Teologia Pública, muito interessante. Então, as autoridades, elas estão prestando um serviço a Deus. Por isso que no Antigo Testamento, Deus chama Ciro de meu pastor, meu ungido. Porque Ciro, ainda que tenha sido um líder despótico, desumano, idólatra, ele estava ali a serviço de Deus. Outro aspecto que nós devemos prestar atenção à luz do que Paulo fala e do que Deuteronômio nos diz. Quando nós enfocamos o engajamento do cristão na política, nós estamos vendo que a vida cristã ou a vida religiosa cristã vai além de uma vida moral. O cristão tem, portanto, o quê? Obrigações para com o Estado, além dos deveres que ele tem para com a igreja. E a Bíblia também nos diz, nesses textos que nós lemos, que nós precisamos e devemos estar sujeitos às autoridades, porque foram constituídas por Deus. Lembrando que nós somos, portanto, um cidadão de dois mundos. Somos cidadãos politicamente deste mundo e somos cidadãos espiritualmente do reino dos céus, da pátria celestial. Autoridades superiores, que Paulo menciona em Romanos 13, é o Estado com seus representantes oficiais. Veja, Paulo, com isso, ele não está defendendo uma forma de governo, mas ele está afirmando que o governo é instituído por Deus, seja ele de esquerda, de direita, despótico, absolutista, democrático, o que for. A Bíblia nos fala que é Deus que levanta e depõe reis. Se os reis estão governando de forma errada, eles vão ter que prestar contas a Deus. Deus, ele está governando o mundo mediante as autoridades instituídas. Agora, isso não impede o cristão de chamar de injustiça a injustiça, de chamar um governo despótico de despótico, de chamar um governo desumano de desumano, de chamar um governo que não está nem aí para o valor da vida humana de desumano. Veja que Jesus, embora pagasse o imposto ao Império Romano, Jesus não deixou de chamar o Império Romano de um império injusto. Chamou o governador de raposa. Jesus, ele teve uma voz profética em relação a um governo injusto. Então, o fato de nós nos submetermos ao Estado, ao governo instituído, não quer dizer que nós devamos nos calar diante de uma sociedade injusta e desumana. Então, o que Paulo está nos mostrando aqui em Romanos 13? Que quando a autoridade ela é usada para afrontar ou anular qualquer princípio estipulado por Deus que não seja o bem ou a justiça, o governo precisa ser alertado.
A voz profética da igreja, como dizia Calvino, a igreja é a consciência do Estado, né? Veja no caso de João Batista. João Batista, ele falou contra Herodes, ainda que isso lhe tenha custado o quê? A sua vida. A sua cabeça rolou, porque ele falou que Herodes estava errado. E o que o governante estava fazendo era algo errado. Agora, pelo outro lado, quando resistir à autoridade? Então, aqui nós vamos entrar na desobediência civil, ok? Tem um livro muito interessante que eu recomendo a leitura, que é esse livro que foi escrito no século XVI sob o pseudônimo de Stephanus Junius Brutus. Ele foi traduzido recentemente para o português, Vindiciai contra tiranos, ou seja, o veredito contra os tiranos, o direito de resistir. Na versão inglesa, vem o subtítulo Uma defesa da liberdade contra os tiranos. Ou seja, todo poder tirano, despótico, absolutista, ele deve ser resistido. Olha o que João fala lá no capítulo 19, verso 10 a 11. Então Pilatos, né, o advertiu. Jesus estava sendo julgado. E Pilatos diz para Jesus, não me respondes? Né? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Aí Jesus responde, nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Então Jesus fala, olha, você enquanto governante está aí porque o meu pai te colocou aí. Mas saiba que quem está fazendo a coisa errada vai ter que pagar por isso. Nós vemos alguns exemplos na história. Por exemplo, John Wesley condenou o tráfico de escravos na Inglaterra. Charles Finney, ele alertou contra a impiedade da escravidão na América. Dietrich Bonhoeffer, o teólogo alemão, ele lutou contra o nazismo alemão. Inclusive, Dietrich Bonhoeffer, não estou aqui endossando o que ele fez, junto com outros amigos, promoveram um ataque a Hitler, para matar Hitler. E Dietrich Bonhoeffer, por conta da resistência, né, por conta dele ter se colocado contra o nazismo, isso lhe custou a vida. Então, vejam exemplos de homens que se levantaram contra um governo injusto. Então, a igreja ela não pode ser conivente à corrupção, à maldade, à injustiça, à imoralidade, à falta de ética, como, por exemplo, foi a igreja estatal na Europa, na Alemanha, de forma particular, que apoiou Hitler, né? Já pensou? E qualquer mera coincidência com talvez alguma coisa que estamos vivenciando nos dias de hoje, eu Pastor, creio, não é mera coincidência. Sim. eu queria perguntar, estava tentando perguntar, mas você não estava me ouvindo, não, mas ainda não perdi o embalo aqui da pergunta. Você falou que Paulo não estava endossando lá especificamente nenhum tipo de governo, nenhum tipo de Estado. Uhum. A gente viu pela história aí que a gente teve várias formas de governo, né? Teve Sim. o Império Romano, e aí depois a gente teve as monarquias e tal, até surgiu o Estado moderno. Então, claro, o cristão tem que se submeter a essas autoridades o tempo todo, mas ele pode lutar para que a forma de governo seja diferente. Essa é a Sim. primeira pergunta. E a segunda pergunta é, não só o imposto, mas até mesmo outras coisas, por exemplo, que o Estado vai fazer que vá totalmente contra a consciência privada. Não, Uhum. não só necessariamente a questão
do pecado, né? Porque se eu falar assim, o governo hoje está aí incentivando a ideologia de gênero ou qualquer coisa desse tipo. Mas, por exemplo, se eu achar que determinada carga tributária é muito alta, então ela passa a ser uma carga tributária que eu considero errada, como é que eu vou fazer? Porque, para mim, pode parecer até uma espécie de escravidão, eu trabalhar, ganhar R$ 100 e, por exemplo, entregar 60 para o Estado e não ter nada. Como é que eu deveria fazer nesse caso? Porque vai, de certa maneira, impossibilitar de eu viver pagando tanto imposto assim, entendeu? Certo. Veja bem, o imposto que os cristãos pagavam no primeiro século eram muito mais altos do que os que nós pagamos hoje. Aquilo que eu falei aqui, a questão não é deixar de pagar o imposto, por mais injusto que ele seja. A questão é termos uma voz profética falando contra esta injustiça de impostos exorbitantes que não nos traz benefício nenhum. Se você for na Noruega, na Dinamarca, nesses países nórdicos, aonde eles estão em primeiro lugar no que diz respeito à qualidade de vida, eles pagam um imposto muito maior do que o nosso, mas eles têm retorno. Eles têm escola de qualidade, têm saúde de qualidade, têm estradas com qualidade, tem uma infraestrutura que proporciona uma qualidade de vida excelente, né? Então, vejam bem, e contra isso nós temos que falar. Então, existe sim, e aqui eu vou concluir, porque o nosso tempo já está se esgotando, existe sim o momento da desobediência civil, e é isso que eu estou mostrando aqui agora. Quando desobedecer o Estado? Então, quando as leis promulgadas pelo Estado forem contrárias à lei de Deus. Então, nesse caso, a desobediência civil se torna o quê? Um dever cristão. As parteiras hebreias, lá na época do Egito, né? A ordem do Estado era para matar os recém-nascidos. E as parteiras, por temor a Deus, não mataram os recém-nascidos, né? Então, vejam, Sadraque, Mesaque e Abidnego. A ordem do governo era adorar a estátua de Nabucodonosor, mas eles desobedeceram. Os cristãos primitivos, eles resistiram e se posicionaram contra a adoração ao imperador romano. Isso lhes valeu o quê? Perseguição, sofrimento, mas eles não se calaram, né? Então, neste caso, estes homens demonstraram que uma submissão a Deus maior do que uma submissão ao Estado. Mas eles não se colocaram em oposição ao governo no sentido de o governo está me pedindo um imposto alto demais, eu vou pagar. Agora, se o governo está me pedindo para eu adorá-lo como um Deus, aí eu já não vou fazer, porque isso vai contra um mandamento maior da lei de Deus. Olha o que o John Stott fala. Ele diz assim: se o Estado exige aquilo que Deus proíbe, ou então proíbe o que Deus exige, então, como cristãos, o nosso dever é claro: resistir e não sujeitar-nos, desobedecer o Estado, a fim de obedecer a Deus. Um outro teólogo escocês, o Frederick Bruce, ele diz assim: quando os decretos do magistrado civil entram em conflito com os mandamentos de Deus, aí dizem os cristãos: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando César reclama para si honras divinas, a resposta dos cristãos tem de ser o quê? Não, né? Tem de ser não. A autoridade é ministro de Deus, sim, mas devemos lembrar que a autoridade está sob as mãos de Deus. Como diz Provérbios, a autoridade está nas mãos do Senhor e Deus o inclina para onde ele quer. Portanto, as autoridades são mordomos de Deus, né? Ou deveriam ser mordomos de Deus. Se estão abusando do poder, vão pagar por isso. Esse cara, eu gosto muito dele, Henry David
Thoreau. Já li livros dele, é excelente. E um dos livros que ele escreveu foi Desobediência Civil. Ele fala contra o poder absolutista, né? E nós vemos que o poder, ele não é absolutista, porque ele é dado por Deus, né? E a autoridade, ela não é constituída para o despotismo, mas para o bem, para o serviço, para o bem-estar da humanidade, para a prosperidade humana. Por isso que Thoreau dizia: o melhor governo é o que absolutamente não governa. Ou seja, ele falando contra o governo absolutista, né? Fazendo um trocadilho aí. A autoridade ateia geralmente leva ao totalitarismo. Nós vemos isso, vários exemplos no nosso mundo. Ao endeusamento do governo, à tortura e ao holocausto, né? Por exemplo, o regime nazista que matou 60 milhões de pessoas, Stalin, com seu ateísmo, matou mais de 20 milhões de pessoas. O nazismo, o fascismo, o governo chinês na Ásia, foi um verdadeiro banho de sangue, né? Então, esse regime comunista, ele tem mantido as pessoas debaixo de opressão e não de libertação. O governo foi instituído para quê? Deixe-me correr aqui, que eu preciso fechar aqui essa aula. Para o bem espiritual, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Para o bem político, né, o governante deve governar para o bem-estar dos seus governados e não legislar em causa própria, como vemos muitas vezes o nosso Congresso, o nosso Senado, a Câmara Legislativa fazendo isso, para o bem social, para a dignidade humana, para a justiça social, para defender os humildes e os pobres, lutando contra a corrupção e a falta de ética e de moral. Esse é o nosso papel, é o papel de um governante, né? Para o bem econômico, né? A remuneração justa, que todos vivam com dignidade. Para o bem moral, um povo com valores morais fortes, né? O patrocínio da cultura imoral precisa ser atacado, precisa ser resistido. Então, o exemplo do Império Romano, conforme muitos historiadores bem apontam, o Império Romano caiu porque Roma estava podre por dentro, né? Podre por dentro. Então, só concluindo, e eu vou concluir aqui, e na próxima aula a gente parte daqui. Tem algumas coisas que eu ainda quero falar, concluindo essa aula de hoje, mas o nosso tempo já acabou. Só essa primeira conclusão aqui. Uma nação, queridos, ela pode ter uma causa justa para a guerra. No entanto, ela pode conduzir a guerra de modo injusto, ok? Então, aqui é uma palavra contra o governo maquiavélico, né? Como dizia Maquiavel, não importam os meios para se atingir os fins que se deseja. Então, vejam bem, a guerra pode ser justa, mas se os meios não o forem, ela se torna injusta, né? Então, o que diz o Miroslav Volf, nesse livro muito bom dele, Uma Fé Pública, ele é um teólogo croata, mas foi para os Estados Unidos, dar aula lá na Universidade Yale. Ele diz: o fato de que algo é legal não significa que seja moral. Então, vejam bem, o imposto de renda que nós pagamos, embora seja legal, não quer dizer que ele seja moral. Então, a questão moral é a questão do certo contra o errado, e não simplesmente uma questão do legal contra o ilegal. Por exemplo, data vênia, tá, queridos? Data vênia. Mas, às vezes, por exemplo, lá na instância superior de justiça do nosso país, no Supremo Tribunal Federal, muitas vezes algumas causas são julgadas na frieza da lei.
Ou seja, o ministro da Justiça julgou de forma legal. Não quer dizer que tenha sido um julgamento moral. Por isso que Agnes Heller, uma grande filósofa búlgara, ela escreveu um livro Além da Justiça. Então ela fala, a verdadeira justiça está para além da lei, né? E essa é uma grande verdade, porque passa pelo caminho da ética e pelo caminho da moral. Queridos, eu teria mais alguma coisa para dizer, mas o nosso tempo acabou. Eu vou ficar por aqui. Se vocês quiserem intervir, fazer uma consideração, por favor, podem fazer e vamos concluir a nossa aula. Sei que muitos de vocês estão envolvidos aí no governo, alguns talvez na política. Se quiserem falar, tem a oportunidade. Pastor, Sim. eu queria fazer uma pergunta em relação ao voto, porque, assim, sem entrar muito no cenário que a gente tem hoje, né, se é fulano ou ciclano, mas, assim, quando a gente vota, a gente sabe que aquele candidato defende uma determinada agenda ou uma determinada ideologia. Então, por exemplo, se eu voto num cara que sabidamente defende o aborto, eu estou sendo cúmplice desse movimento que ele está fazendo? Sim, creio que sim. Sem dúvida. É que esse tipo de... Porque, assim, lógico que um pastor não vai dizer que deve votar no fulano, no Bertrano, Sim. mas esse tipo de esclarecimento, eu acho que precisa ser mais divulgado na igreja, sabe? Porque a gente concordo. tem que confrontar, né? Digamos assim, beleza, você tem liberdade para votar aí, mas você tem que saber que se você vota num candidato que defende tal coisa, é como se você estivesse endossando essa coisa que o candidato advoga, né? Sim, isso mesmo, Saulo. Eu Concordo. entendo que está levantando a mesma bandeira, né? Sim, exatamente. Doutor Lucas, quer falar alguma coisa, doutor Lucas? O irmão que está envolvido aí também na área. Então, o irmão foi muito pertinente quanto à necessidade de esclarecimento, né? De fato, nós temos que clamar a cada dia mais a Deus e nos conferir um discernimento, né? Que efetivamente nos é apresentado, né? E propriamente qual é o perfil e o propósito, né, das políticas e das bandeiras que são defendidas, né, pelos políticos. Nós verificarmos que isso mesmo é autêntico, né? Sim. Hoje nós vivemos no mundo da propaganda, né, seja nos nossos negócios, na nossa relação de consumo, e a política, infelizmente, não é diferente, né? Os agentes lançam bandeiras, né, e conforme os nossos entendimentos cristãos, né, no entanto, no âmago, na essência, não há essa preocupação. Na verdade, a preocupação é com o resultado das eleições. Então, nesse que nós vivemos, né, tanta informação e pouco conteúdo, né, tanta propaganda sem uma mensagem, né, tanta pregação sem nenhuma vivência cristã. Né? Então, nós devemos, assim, um passo atrás e refletir: será que é essa mesma bandeira, né, que está sendo defendida? Isso é a busca de discernimento cristão mesmo, que nós devemos clamar. Sem dúvida, sem dúvida. Irmãos, esse é um assunto pungente. Eu tenho algumas coisas que eu queria considerar com vocês. Vamos fazer isso na nossa próxima aula, na nossa última aula. E aí eu vou abrir para um tempo maior para a gente discutir a partir daquilo que nós vamos colocar, tá? À luz da palavra de Deus. Então, nós vamos encerrar por aqui hoje, porque algumas coisas provavelmente
devem ser respondidas nas conclusões que iremos fazer domingo que vem, tá? Então, orem por nós, nos aguardem. Domingo que vem, a gente continua com a graça de Deus. Cordeiro, que aqui está, uma palavra final, Cordeiro? Não, pastor, tudo Ok. excelente aula, acho que e muito oportuna, né? Aham. No momento que estamos vivendo agora. Amém. Vamos continuar domingo que vem. Então, vamos encerrar, irmãos. Agradeço a presença de todos. Deus abençoe as suas vidas. Que Deus dê um domingo muito feliz para vocês, um almoço aí em família abençoado também. E vamos continuar orando pelo nosso governo e pela nossa nação. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus. Shalom.